gente, continuação aqui falando, quando a gente fala de bioma e ecossistema, né? A gente já sabe o que que é um, o que que é outro, que os biomas terrestres vão depender justamente da temperatura e da quantidade de chuva. E aí, se tem uma temperatura baixa, com pouca chuva, eu vou ter uma vegetação que tem que aguentar uma vegetação quase que igual, certo? E quando eu tenho uma quantidade de chuva grande e uma temperatura alta, eu vou ter uma diversidade maior de vegetação, tudo bem? Bom, agora falando de um bioma propriamente dito e brasileiro, a Mata Atlântica. Bom, por que que é importante falar da Mata Atlântica, né? A gente tem a floresta amazônica que sofre um problema gravíssimo, né, com a derrubada de árvores, com a devastação, né? E isso causa esse grande problema, né, em se tratando de clima, de chuva, porque, como eu disse, a floresta amazônica, ela é uma produtora, uma fabricante de chuva, tá? E se eu tiro a árvore da floresta, eu não vou conseguir reter essa umidade, né? Que eu falei lá, que a chuva lá é muito grande, né? O nível de pluviosidade é muito grande. E isso vai fazer com que ela se torne úmido por conta de ser uma mata fechada. Então, o que que acontece? A água, o vapor de água vai vaporizar aqui, né? A água, conforme a temperatura é alta, então a água vai vaporizar, só que o que vai acontecer? Ela vai subir? Não totalmente, ela vai ficar aqui retido como umidade, então ela vai ser muito úmida. Só que em determinado momento, como é gás, como é água em forma de gás, essa água vai conseguir subir e aí vai formar grandes massas de ares que vão viajar para outro lugar por conta dos ventos, certo? Bom, isso é a Amazônia. Se eu corto essas árvores, o que que vai acontecer? A vaporização vai acontecer, sim, só que não vai formar essas massas de ares grandes. Então, essa chuva, ela não vai acontecer porque o vento não vai levar nada, entendeu? Não vai dar para, vamos dizer assim, se juntar a massa de ar aqui, que seria a massa de água em forma de gás. Tudo bem? Então, essa chuva não vai acontecer. Isso na floresta amazônica. Com a derrubada de árvores, prejudica a formação de chuva, tá? Isso se tratando do mundo, não só do Brasil. Bom, mas a gente vai falar da Mata Atlântica por quê? Porque, em se tratando de Brasil, ela é mais devastada. Por que ela é mais devastada? Por conta da urbanização. Por quê? Todo o local, né, que é aqui, como eu disse, essa parte costeira aqui, ó, é o local onde ocorrem as formações de cidade, urbanização, né, formação de cidade. Quando a gente tem formação de cidade, gente, pessoas, o que que vai acontecer? Vai acontecer poluição, tá? Aqui a gente vai tratar da poluição da água, mas na verdade a gente vai ter nas cidades todos os tipos de poluição, né? Porque quando a gente tem uma grande quantidade de pessoas, a gente vai acabar jogando tanto na água como no solo, como no ar, algumas substâncias que não são próprias. Poluição é tudo aquilo que não é próprio daquele local. Então, se eu jogo um pedaço de... que seja madeira, né? Que madeira é decomposto pela natureza. Mas, se eu jogo uma madeira onde não tem madeira, eu tô poluindo, porque aquilo não é próprio do ambiente. Bom, e aí o que que acontece? Né? Por conta da urbanização ocorreu as poluições. Nesse caso aqui, a gente já falou de poluição de ar, né? Quando a gente fala de efeito estufa, por exemplo, a gente falou de efeito estufa. Poluição do solo, quando a gente falou das causas lá do uso de agrotóxico e etc, né? E até quando a gente fala de devastação, né? De corte de
árvore, a gente também fala de solo, né, de poluição de solo. E agora a gente vai tratar de poluição da água, tá? Rapidinho aqui. Então, a poluição da água, ela acontece por conta das pessoas, né, que fazem as suas casas. Então, cortaram as árvores, fizeram casas. É o nosso caso. Aí, o que a pessoa precisa? De água. Tem a rede da água, né, que no nosso caso é a Sabesp. Bom, só que junto com a água, a gente tem que ter o esgoto. Por quê? O esgoto nada mais é do que aquilo que não serve mais para mim. Eu tiro, né? Eu jogo, né? E aí forma o esgoto. Beleza. É uma poluição de água, sim, porque ela é jogada diretamente no rio, tá? Hoje em dia, se tem os projetos de reaproveitamento do esgoto, de limpeza do esgoto, tá? Então, a água não pode cair no rio suja, ela tem que ser tratada, tratamento de esgoto. Só que ainda é muito pouco, tá? Porque a gente ainda tem alguns locais que não tem ainda, vamos dizer assim, saneamento básico, né? Então, as pessoas que moram em determinados locais, elas mesmas jogam, né, o seu esgoto no córrego, e esse córrego, ele vai sair em algum lugar, ele vai cair em algum lugar. E onde vai cair o córrego? Num rio, tá? No nosso caso, da cidade de São Paulo, Rio Tietê, né, que é um grande, infelizmente, um grande esgoto a céu aberto. Por quê? Por conta vamos dizer assim, dos problemas em se tratando de meio ambiente que nós temos aqui. Cidade grande, né? E não se tem a infraestrutura ambiental que comporte, tá? Bom, esses esgotos jogados no rio vão causar um fenômeno chamado eutrofização. O que é isso, professora? Bom, junto com os esgotos a gente vai ter bactérias, né? E outros seres microscópicos, né? E aí, o que acontece com esses seres? Eles são jogados na água. Então, a água tá lá, oxigenada, cheio de peixes. Isso aconteceu em algum momento, né? Da vida do rio Tietê. Né? Infelizmente, em algum momento muito anterior a nós, muito mesmo. E aí, o que aconteceu? Conforme o esgoto foi sendo jogado, né? Os peixinhos foram morrendo. Por quê, professor? Por conta da sujeira? Não, por conta desse fenômeno aqui. Porque as bactérias que iam junto, isso é um dos problemas, a gente tem outros. As bactérias que iam junto, bactérias chamadas aeróbicas, aquelas que utilizam oxigênio. O que elas faziam quando elas eram jogadas diretamente na água? Elas consumiam todo o oxigênio dessa água. E aí, o que vai acontecer? Elas vão se reproduzir, vão consumir cada vez mais oxigênio, e aí os seres que precisam também desse oxigênio, né, que são os peixes, por exemplo, eles vão acabar morrendo, porque essa água ela vai ficar sem oxigenação, tá bom? E aí, o peixe morre. Além disso, dessa eutrofização por conta das bactérias, o que acontece nos rios e no rio Tietê? Um assoreamento. O que é isso? É um excesso de lixo e de lama no fundo do rio. Isso vai fazer com que também esse processo de matança de peixes seja mais rápido ainda, certo? E vai vai fazer com que aconteçam as enchentes também, porque a quantidade de lama e de lixo embaixo do rio vai fazer com que a quantidade de água ela suba, né? E aí quando vem a chuva intensa, o que vai acontecer? Vai transbordar. E aí o que sofre é a cidade. Mesmo porque esse assoreamento acontece também porque a mata ciliar que tinha que estar no rio, então aqui tinha que ter umas arvorezinhas aqui também, o rio aqui. O que acontece? A gente tirou essa mata aqui para fazer, no caso do rio Tietê, as marginais. E aí o que acontece?
eu não tenho a mata ciliar, que é essa mata aqui, que ia segurar a terra aqui. Se eu não tenho, o que vai acontecer com essa terra? Essa terra vai descer. E aí vai chegar aqui no fundo. Essa quantidade de água aqui vai subir. E aí, quando der uma chuva, vai transbordar para onde? Para as margens, que é a marginal. Por isso que ela é chamada de marginal. Tudo bem? Bom, esse é o assoreamento. Então, gera dois tipos de problema, tá? Então, a poluição de água e por esgoto, né, e pelo assoreamento, ela vai gerar problemas. O mau cheiro, por conta do esgoto, né, vai causar o alagamento, né, por conta do assoreamento principalmente, vai fazer com que os seres que vivem naquela água morram, então o rio morre junto. Bom, além disso, outra poluição que ocorre é através das represas, né? Por quê? A represa, ela é vamos dizer assim, um local onde é guardado água, tá? Só que não é natural, né? Para gerar energia e também para abastecer a cidade. Eu esqueci de colocar aqui, tá? Mas elas não são naturais, elas são fabricadas pelo homem. E aí, o que acontece? Vai causar um problema, porque quando você faz uma represa de Guarapiranga, né? A gente tem duas represas, eu acho que aqui, que abastece a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, sei lá. São duas represas, vai. Essas represas, elas foram modificadas pelo homem para abrigar, para guardar essa água da chuva. E aí, o que acontece? No caso da água da chuva, tá? A geração de energia eu vou falar também. O que acontece? Eu acabo mudando o curso do rio, né? Ou para gerar energia, que aí eu vou ter outro problema também, ou então para guardar a água, né? Para abastecer a cidade. E eu acabo poluindo essa água e acabo atrapalhando, vamos dizer assim, o ecossistema aquático. Tudo bem? Por conta dessa mudança, né? A mesma coisa se, por exemplo, a gente está jogando o futebol, então eu tô esperando a bola, né, de um lado. O meu colega de time vai e joga essa bola para outro lado. Quer dizer, eu vou ter que sair do lugar que eu tava, me deslocar para outro lado para poder pegar a bola, né? Isso num jogo, por exemplo. Isso acontece no rio também, quando ele muda de lugar, né? Quando o curso dele muda de direção, é a mesma coisa com os peixes. Eles vão ter que fazer, vamos dizer assim, vão ter que gastar uma energia a mais para poder fazer essa mudança de lado, né? E aí a gente vai perder, sim, muita vida dentro dessa água. E por isso, né? E vai ter assoreamento, de repente tem a contaminação, talvez não por esgoto, mas por outros tipos de substâncias. Tudo bem? Então, eu quis falar da Mata Atlântica principalmente por conta disso. Porque a gente tem áreas de mananciais aqui, né, muito importantes, certo? Só que, infelizmente, por conta dessa poluição que existe, por conta dessa urbanização, né, porque isso tudo, vamos dizer assim, é reflexo dessa urbanização, a gente tem problemas, né? Por isso que a gente tem diversas, vamos dizer assim, pessoas falando que a gente tem que economizar água e tudo mais, justamente por conta disso, porque a gente polui muito a nossa água, né? Por conta desses fatores aqui que são advindos por conta da urbanização, tá bom, gente? Então, essa é a minha aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.